Tem gente que diz que o amor de avó é o amor mais puro que existe, que é um amor sem cobrança, sem pressa, feito de cafuné e de colo quentinho. E talvez seja mesmo. Mas o que essas pessoas não contam é o que acontece quando esse amor precisa virar tudo. Quando precisa virar comida na mesa, teto sobre a cabeça, remédio na febre, resposta para a pergunta que nenhuma criança deveria precisar fazer. Quando o amor de avó precisa virar o amor de mãe, de pai, de mundo inteiro, porque não sobrou mais ninguém. Me chamo Marlene Aparecida dos Santos, tenho 68 anos, e essa história que eu vou contar agora eu carreguei dentro de mim por todos esses anos, em silêncio, sem reclamar, sem pedir aplausos, sem esperar que ninguém me agradecesse. Carreguei do mesmo jeito que carreguei bacia de bolo na cabeça debaixo de sol e de chuva, do mesmo jeito que carreguei balde de roupa alheia pelas escadas de prédio sem elevador, do mesmo jeito que carreguei um menino de 3 anos que chorava de noite, chamando por uma mãe que nunca mais ia voltar. Hoje eu estou sentada na minha poltrona, no meu apartamento em Uberlândia, com meu cafezinho na mão, olhando a cidade se acender pela janela. E se vocês me vissem agora, talvez pensassem que eu sempre tive essa paz no olhar. Mas não. Essa paz foi construída com suor, com lágrima engolida, com mão rachada de água sanitária e com uma força que eu mesma não sabia que tinha. Essa paz tem nome. Se chama Gabriel, meu neto. Meu menino. O filho que a vida me deu pela segunda vez. Mas para vocês entenderem o que aconteceu no dia da formatura dele, e por que aquele homem saiu do salão sem olhar para trás, eu preciso voltar ao começo. E o começo dessa história não é bonito. Não tem trilha sonora, não tem filtro, tem cheiro de hospital, gosto de café frio de máquina e o som de um monitor que eu nunca vou conseguir esquecer. Minha filha Luciana era tudo que eu tinha no mundo. Depois que meu marido Osvaldo partiu cedo, um infarto fulminante quando ela tinha apenas 8 anos, ficamos só nós duas. Eu e ela contra tudo. Eu trabalhava como auxiliar de limpeza num escritório de contabilidade de manhã e dava aula de reforço de português e matemática à tarde, na sala da nossa casa mesmo, com as cadeiras da cozinha e um quadrinho branco que comprei numa papelaria do centro. Luciana cresceu vendo a mãe se virar. E talvez por isso tenha se tornado uma menina tão forte, tão cheia de luz, tão decidida. Ela me olhava com aqueles olhos castanhos enormes e dizia, desde pequenininha, que ia ser alguém na vida, que ia me dar uma casa grande, com quintal e com pé de manga. Eu ria e dizia que já tinha tudo o que precisava. E era verdade. Com ela por perto, eu tinha. Luciana cresceu e se tornou uma moça bonita, trabalhadora. Aos 18, conseguiu emprego como atendente numa farmácia. Ganhava pouco, mas ajudava em casa. Me dava presente no Dia das Mães, juntava moeda pra gente tomar sorvete no domingo. Era minha companheira, minha razão de continuar. Aos 19, conheceu Fernando Augusto Ribeiro. Eu me lembro do dia em que ela chegou em casa com aquele brilho diferente nos olhos e disse que tinha conhecido um rapaz numa festa. Bonito, educado, dirigia carro novo, o pai era dono de uma concessionária na cidade. Eu senti um aperto no peito. Não por ciúme, mas por instinto. Aquele instinto de mãe que sabe quando algo não vai acabar bem. Fernando apareceu na nossa casa pela primeira vez num sábado. Chegou de carro, com camisa social e perfume forte. Cumprimentou com educação, elogiou minha comida, disse que Luciana era especial. Tudo certinho. Mas eu reparei numa coisa que ele fez quando achou que ninguém estava olhando. Olhou ao redor da nossa casa, o sofá velho, a televisão pequena, a cozinha simples, e fez uma expressão que durou menos de 1 segundo. Era um olhar de quem se sente superior, de quem está ali por diversão, não por compromisso. Não falei nada para Luciana. Ela estava feliz. E eu já tinha aprendido que certas verdades a gente não consegue ensinar. A pessoa precisa viver para entender. O relacionamento durou 7 meses. 7 meses de Luciana flutuando, saindo toda arrumada, voltando tarde, me contando os planos que Fernando fazia para eles dois. Viagem, apartamento, casamento, tudo muito lindo, tudo muito no ar. Até o dia em que ela sentou na beira da minha cama, às 11 da noite, com o teste na mão, e disse com a voz tremendo que estava grávida. Eu a abracei, forte, sem dizer nada.
Porque antes de qualquer pergunta, antes de qualquer medo, minha filha precisava saber que não estava sozinha. No dia seguinte, Luciana contou para Fernando. E o mundo dela desabou. Ele disse que não estava pronto, que era jovem demais, que o pai ia cortar a mesada dele. Disse que ela deveria resolver a situação, e quando Luciana respondeu que ia ter aquele filho com ou sem ele, Fernando sumiu. Bloqueou o número, mudou de rota para não passar perto da farmácia. 3 semanas depois, a mãe de Fernando ligou para minha casa. Eu atendi. A voz daquela mulher era fria como mármore. Disse, com todas as letras, que aquela criança não era problema deles. Que se Luciana achava que ia tirar dinheiro da família, estava muito enganada. Que o filho dela tinha um futuro pela frente e não ia jogar fora por causa de uma aventura. Eu escutei tudo em silêncio. Quando ela terminou, eu disse apenas uma coisa. A senhora vai se lembrar dessa ligação um dia. E nesse dia, as palavras que a senhora disse vão pesar mais do que qualquer herança que a senhora pense que tem para deixar. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas minha voz não tremeu. Gabriel nasceu numa madrugada de março, no hospital público. 8 horas de trabalho de parto, com Luciana segurando minha mão tão forte que deixou marca roxa nos meus dedos. Quando aquele menino chorou pela primeira vez, eu chorei junto. Ele era pequeno, vermelhinho, com uma penugem escura na cabeça. Era a cara da Luciana. Era a continuação da minha filha. Nos primeiros 3 anos, Luciana tentou dar conta de tudo. Trabalhava, eu cuidava do Gabriel. Ela saía às 7 da manhã e voltava às 7 da noite, exausta, mas sempre com um sorriso para o filho. Fernando aparecia de vez em quando. A cada 3, 4 meses, surgia com um brinquedo barato, ficava 30 minutos, tirava uma foto e sumia. Nunca pagou pensão. Nunca levou para consulta. Gabriel nem sabia quem ele era. Chamava de moço. E toda vez que Fernando ia embora, Luciana ficava calada o resto da noite, com os olhos vermelhos. Foi numa noite de novembro, numa terça-feira chuvosa, que tudo mudou para sempre. Luciana estava voltando do trabalho de moto. Uma moto velha que ela tinha comprado parcelada, porque o ônibus atrasava demais e ela perdia tempo que podia estar com o Gabriel. A chuva estava forte, a pista estava escorregadia e um carro avançou o sinal na esquina da Avenida Rondon Pacheco. Eu estava em casa dando banho no Gabriel quando o telefone tocou. Era o hospital. A voz do outro lado era profissional, controlada, mas eu senti na primeira palavra que minha vida estava prestes a partir ao meio. Cheguei ao hospital com Gabriel no colo, enrolado num cobertor. Dona Zilda, minha vizinha, me levou de carro. Eu não conseguia pensar, mal conseguia respirar. Quando entrei naquele corredor branco, com aquele cheiro de desinfetante que gruda na gente, vi o médico vindo na minha direção e soube, antes dele abrir a boca, o mesmo olhar que eu vi no rosto do meu marido antes dele fechar os olhos pela última vez. Luciana estava na UTI. O estado era gravíssimo. Ter ferimentos graves e complicações internas. Eu não conseguia entrar para ver ela naquela noite. Fiquei na sala de espera, com Gabriel dormindo no meu colo, abraçado com o ursinho de pelúcia que a Luciana tinha dado para ele no aniversário de 2 anos. Foram 11 dias. 11 dias indo e voltando daquele hospital, deixando Gabriel com Dona Zilda, sentando naquela cadeira de plástico, rezando, implorando. 11 dias segurando a mão dela quando me deixavam entrar, sussurrando que o Gabriel estava bem, que ela precisava ficar forte. Mas numa madrugada de quinta-feira, às 4h12 da manhã, o monitor fez aquele som contínuo que aparece nos filmes, só que ali não era filme. Ali era a minha vida. Era a minha filha. Era metade de mim que estava partindo. Eu estava sozinha com ela. Segurei a mão da Luciana até ela esfriar. E quando a enfermeira entrou e desligou o monitor, fui até o banheiro do corredor, tranquei a porta e chorei de um jeito que eu não sabia que era possível. Um choro que vinha do estômago, que subia pelo peito, que saía sem som. Um choro de mãe. O pior choro que existe. Quando saí daquele banheiro, lavei o rosto, olhei no espelho e disse para mim mesma: você tem um neto de 3 anos que precisa de você. Você não tem o direito de desmoronar. Voltei para casa. Gabriel estava dormindo no sofá da Dona Zilda, abraçado com o ursinho. Peguei ele no colo, levei para nossa casa, deitei ele na cama da Luciana,
porque ele só dormia sentindo o cheiro da mãe no travesseiro, e fiquei sentada ao lado dele a noite inteira, velando, como se pudesse proteger aquele menino de tudo que viria depois. Na manhã seguinte, Gabriel acordou, me olhou com aqueles olhos enormes e perguntou: Vó, a mamãe já voltou? Eu engoli o choro, engoli a dor. Engoli tudo que uma pessoa consegue engolir. E respondi: A mamãe precisou fazer uma viagem muito longa, meu amor. Mas ela deixou a avó aqui para cuidar de você. E a avó não vai sair do seu lado. Nunca. Ele me olhou por um longo tempo, como se estivesse decidindo se acreditava ou não. Então encostou a cabeça no meu peito, segurou minha blusa com a mão pequenininha e fechou os olhos. Naquele momento, algo mudou dentro de mim para sempre. Eu não era mais só a avó do Gabriel. Eu era tudo que ele tinha no mundo. E ele era tudo que eu tinha. 3 dias depois do velório, procurei Fernando. Liguei para o celular dele. O número que Luciana tinha anotado num caderninho. Chamou e caiu na caixa postal. Mandei mensagem explicando o que tinha acontecido, pedindo que ele assumisse a responsabilidade, que ajudasse pelo menos financeiramente. Nenhuma resposta. Fui até a concessionária do pai dele. Me arrumei, coloquei minha melhor roupa, peguei 2 ônibus e cheguei lá. Pedi para falar com Fernando. A recepcionista me olhou de cima a baixo. Uma senhora de quase 50 anos, com sapato gasto e bolsa de feira, e disse que ele não estava. Mas eu vi o carro dele no estacionamento. Esperei 40 minutos sentada num sofá de couro branco, cercada de carros novos brilhando. Fernando apareceu com cara de quem tinha acabado de ser incomodado. Não perguntou como eu estava. Não perguntou pelo Gabriel. Só disse: O que a senhora precisa? Eu disse que a mãe do filho dele tinha partido, que Gabriel precisava de um pai, que ele tinha responsabilidades legais e morais com aquela criança. Fernando ouviu tudo sem expressão nenhuma, como quem ouve a previsão do tempo. E no final, disse que ia falar com o advogado da família e resolver tudo. 1 semana depois, o advogado dele me procurou. Não era para assumir o Gabriel. Era para apresentar um documento em que Fernando abria mão da guarda. Oficialmente. Definitivamente. Assinado com firma reconhecida. Quando peguei aquele papel nas mãos, senti algo que é difícil de explicar. Era raiva, era tristeza, era nojo, tudo misturado com um alívio estranho. Porque agora estava claro. Agora estava preto no branco. Aquele homem não queria o próprio filho. E a partir daquele momento, eu parei de esperar qualquer coisa dele. Naquela noite, deitei na cama com aquele documento na mesinha ao lado, olhei para o teto e tomei a decisão que definiria os próximos 18 anos da minha vida. Eu ia criar aquele menino. Ia dar para ele tudo o que eu pudesse. Ia ser mãe, pai, avó e o mundo inteiro. Não por obrigação, não por pena, mas por amor. O mesmo amor que me fez criar Luciana sozinha. E se o pai do Gabriel achava que podia simplesmente assinar um papel e sumir, tudo bem. Ele podia ir. Mas um dia, e eu não sabia quando e nem como, aquele menino ia crescer, ia se tornar alguém. E nesse dia, a verdade ia aparecer sozinha, sem que eu precisasse dizer uma única palavra. O silêncio daquela noite foi o mais pesado e o mais poderoso da minha vida. Era o silêncio de uma avó que acabava de se tornar mãe pela 2ª vez. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que viria depois. Vocês sabem o que é acordar todo dia às 4:30 da manhã. Não porque você quer, mas porque se não acordar, uma criança de 3 anos não come? Vocês sabem o que é olhar para a própria mão rachada, sangrando nos nós dos dedos, e não poder parar porque o bolo precisa ficar pronto antes das 6? Vocês sabem o que é escolher entre comprar um remédio para dor nas costas ou um pacote de leite? Pois eu sei. Eu vivi isso. Todo santo dia, durante anos. Depois que peguei a guarda do Gabriel, a primeira coisa que precisei fazer foi sair do apartamento onde morava com a Luciana. Não dava mais. Cada canto daquele lugar tinha o cheiro dela, a presença dela. A escova de dente ainda estava no copo do banheiro. O chinelo ainda estava debaixo da cama. E o Gabriel andava pela casa chamando por ela, abrindo os armários, olhando debaixo da mesa como se a mãe estivesse brincando de esconde-esconde. Eu não aguentava mais. Dona Zilda, minha vizinha, me indicou uma casinha nos fundos da casa de uma conhecida dela, no bairro Tíberi. Era um cômodo e meio, com um banheiro pequeno e uma cozinha que cabia uma pessoa de cada vez.
O chão era de cimento queimado, a janela não fechava direito e no inverno o frio entrava por todas as frestas. Mas era R$ 200 por mês e era tudo que eu podia pagar. Arrumei nossas coisas, as minhas e as do Gabriel, em 4 sacolas grandes e 2 caixas de papelão. A vida inteira da gente cabia em 4 sacolas. Quando fechei a porta do apartamento pela última vez, Gabriel me puxou pela barra da saia e perguntou se a mamãe ia saber onde a gente estava morando agora. Eu respirei fundo, abaixei, olhei nos olhos dele e disse que sim, que a mamãe sempre sabia onde a gente estava. Foi naquela casinha do Tiberi que eu montei minha rotina de sobrevivência. Porque não era vida, era sobrevivência. Acordava às 4h30, acendia o fogão e começava a fazer bolo. Fubá, cenoura, laranja. Os 3 que eu sabia fazer de olho fechado e que gastavam pouco para render muito. Às 5h30, os bolos já estavam prontos, cortados em pedaços, embalados em plástico filme e organizados numa bacia de alumínio que eu equilibrava na cabeça. Saía de casa antes do sol nascer. Ia primeiro para o ponto de ônibus da avenida principal, onde os trabalhadores esperavam a condução. Vendia ali até umas 6h30. Depois caminhava até a feira do bairro, vendia mais um pouco. Quando dava 7 horas, voltava correndo para casa, acordava o Gabriel, dava café para ele, trocava a roupa dele e levava na creche municipal. Da creche, eu ia direto para a primeira faxina do dia. 2 casas, às vezes 3. Cada uma pagava entre R$ 40 e R$ 60. Eu lavava, passava, esfregava, lustrava, limpava banheiro de joelhos, tirava gordura de fogão com palha de aço, lavava quintal com balde. Minhas costas doíam tanto que no final do dia eu não conseguia me curvar para tirar o sapato. Mas não podia reclamar. Não tinha para quem reclamar. Às 5 da tarde, buscava o Gabriel na creche. Ele sempre me esperava no portão, com a mochilinha nas costas e aquele sorriso que era igualzinho ao da Luciana. Eu pegava ele pela mão e a gente caminhava de volta para casa. No caminho, ele me contava o que tinha feito no dia, os desenhos que fez, as músicas que aprendeu. E por 10 minutos, enquanto ouvia aquela vozinha falando sem parar, eu esquecia o cansaço. À noite, depois que o Gabriel dormia, começava meu segundo turno. Eu lavava roupa para fora. Tinha 3 clientes fixas que me traziam sacolas de roupa toda semana. Eu lavava tudo no tanque, na mão, porque não tinha máquina. Esfregava, enxaguava, torcia, estendia. No dia seguinte, passava tudo com aquele ferro pesado que esquentava no fogão, porque o ferro elétrico tinha queimado e eu não tinha dinheiro para comprar outro. Tinha semana que eu dormia 3, 4 horas por noite. Meu corpo vivia no limite. Desenvolvi uma dor crônica no ombro direito de tanto torcer roupa. Minhas mãos ficaram permanentemente ásperas, vermelhas, com rachaduras nos dedos que sangravam quando o tempo esfriava. Eu passava creme barato antes de dormir e usava luva para fazer faxina, mas a luva furava e a água sanitária entrava nas feridas. A dor era tanta que às vezes eu chorava sozinha no banheiro, com a torneira aberta para abafar o som, para não acordar o Gabriel. Mas sabe o que me mantinha de pé? Aquele menino, a forma como ele me olhava, como se eu fosse a pessoa mais importante do universo. E para ele, eu era. Eu era tudo. A única pessoa que ficou. Gabriel entrou na escola aos 6 anos. No primeiro dia de aula, eu coloquei nele a melhor roupa que tinha. Uma calça jeans que uma patroa me deu, já usada, mas ainda boa, e uma camiseta branca que eu alvejei 3 vezes para ficar impecável. Penteei o cabelo dele, passei perfume do meu e fui de mão dada com ele até o portão da escola. Na reunião de pais, 2 semanas depois, eu era a única avó. Todas as outras crianças tinham pai, mãe ou os 2. Gabriel tinha eu. A professora chamou os responsáveis um por um, e quando chamou o nome do Gabriel, eu levantei. Senti olhares. Não de maldade, mas de curiosidade. Uma senhora de cabelos brancos, de chinelo e blusa simples, sendo a responsável daquele menininho quieto da segunda fileira. Na saída, uma mãe se aproximou e perguntou, meio sem jeito, se eu era a avó. Eu disse que sim. Ela perguntou onde estavam os pais. Eu respondi com calma. A mãe partiu. O pai escolheu não ficar. A mulher não soube o que dizer. Abaixou os olhos e se afastou.
Naquele momento, eu prometi para mim mesma que nunca mais ia sentir vergonha de ser tudo que o Gabriel tinha. Eu não era só a avó. Eu era tudo. E tudo era o suficiente. Gabriel tinha 7 anos quando perguntou pelo pai pela primeira vez. A gente estava assistindo televisão, uma novela que passava à noite, eu já nem lembro qual, e tinha uma cena em que um pai ensinava o filho a andar de bicicleta. Gabriel ficou quieto por um tempo e depois disse, sem tirar os olhos da tela: Vó, o meu pai mora longe? Meu coração apertou. Eu desliguei a televisão, sentei ele do meu lado e disse a verdade, do jeito que uma criança de 7 anos podia entender. Disse que o pai dele morava na mesma cidade, mas que tinha feito uma escolha diferente, que algumas pessoas não estão preparadas para ser pai ou mãe, e que isso não era culpa do Gabriel, que ele era amado, muito amado, e que não precisava de mais ninguém além de nós dois. Ele ficou calado por um tempo. Depois me olhou e perguntou: Ele não gosta de mim, vó? Eu segurei o choro e respondi: Ele não te conhece, meu amor. E quem não te conhece não sabe o que está perdendo. Gabriel nunca mais tocou no assunto. Pelo menos não comigo. Mas eu sabia que aquela pergunta ficou guardada dentro dele como uma pedra no fundo de um rio. Estava ali, quieta, pesada, mesmo quando a água corria por cima e parecia que tudo estava calmo. Quando Gabriel fez 10 anos, eu já tinha conseguido sair da casinha do Tiberi. Com muita economia, aluguei um apartamento pequeno, de 2 quartos, num prédio simples perto do centro. Não era luxo, mas tinha um quarto para o Gabriel estudar e uma cozinha de verdade onde eu podia fazer meus bolos sem esbarrar nas paredes. Gabriel tinha seu próprio espaço pela primeira vez. Colocou os livros numa prateleira que eu comprei usada e organizou tudo com um cuidado que me impressionou. Foi nesse ano que ele me disse a frase que mudou minha perspectiva sobre tudo. A gente estava jantando. Arroz, feijão e ovo frito. O cardápio de quase todas as noites. E ele largou o garfo, me olhou com aquela seriedade que não era de criança, e disse: Vó, eu vou ser médico. Vou cuidar da senhora para a senhora nunca mais precisar trabalhar. Eu ri. Não de deboche, mas de emoção. Disse que ele podia ser o que quisesse, que eu ia apoiar. Mas quando ele foi dormir, fui para o banheiro e chorei. Chorei porque aquele menino de 10 anos já carregava o peso do mundo nos ombros. Chorei porque ele não devia estar pensando em cuidar de mim. Devia estar pensando em brincar, em ser criança. E chorei porque, no fundo, eu sabia que ele era capaz. A partir dali, Gabriel estudava como se a vida dele dependesse disso. E dependia. Ele chegava da escola e ia direto para os livros. Fazia todos os deveres, pedia exercícios extras, ia na biblioteca pública toda semana e voltava com os braços cheios de livros. Os professores começaram a notar. Diziam que ele era diferente, que tinha uma disciplina rara, uma fome de aprender que não era comum numa criança da idade dele. Num Natal, Gabriel devia ter uns 11 anos, o dinheiro estava mais curto que o normal. Uma das minhas clientes de faxina tinha se mudado. Outra estava viajando e as vendas de bolo tinham caído por causa da chuva. Eu não tinha dinheiro para comprar presente. Nenhum. Tentei esconder. Disse que o presente ia atrasar, que ia chegar depois do Natal. Gabriel fingiu acreditar. Na manhã do dia 25, encontrei um envelope em cima da mesa da cozinha. Dentro, tinha um papel dobrado com um desenho feito com lápis de cor. Era eu e ele, de mãos dadas, na frente de uma casa grande com pé de manga no quintal. Embaixo do desenho, ele escreveu com aquela letra redonda de criança: Pra melhor mãe-vó do mundo. Um dia eu vou te dar essa casa, prometo. Eu segurei aquele papel e chorei sentada na cadeira da cozinha por quase 1 hora. Aquele desenho valia mais que qualquer presente que o dinheiro pudesse comprar. E eu guardo ele até hoje. Está numa moldura, na parede do meu apartamento, bem na frente da minha poltrona. É a primeira coisa que eu vejo quando acordo. Gabriel entrou no ensino médio aos 15 anos, e foi aí que as coisas ficaram realmente difíceis. As notas dele eram excepcionais, e uma escola particular da cidade ofereceu meia bolsa para ele estudar lá. Meia bolsa. A outra metade eu teria que pagar. Eram R$ 400 por mês, quase metade de tudo que eu ganhava. Aceitei, sem pensar 2 vezes. Dobrei os bolos, peguei mais uma casa de faxina, comecei a fazer marmita por encomenda.
Meu corpo reclamava, minhas costas travavam, meus joelhos estalavam toda vez que eu levantava. Mas cada vez que via o Gabriel saindo de casa com aquele uniforme, com a mochila cheia de livros, caminhando com a postura ereta e o olhar firme, eu sabia que cada dor valia a pena. No terceiro ano do ensino médio, Gabriel precisava de cursinho pré-vestibular para medicina. O mais barato custava R$ 800 de matrícula. R$ 800. Eu não tinha. Vendi tudo o que podia. Eletrodomésticos que não usava, roupas que não vestia mais, um ventilador, uma panela de pressão que tinha ganhado de uma patroa. Não foi suficiente. Faltavam R$ 300. Naquela noite, abri a gaveta do meu quarto e tirei uma caixinha de veludo azul. Dentro estava minha aliança de casamento. A aliança que Osvaldo colocou no meu dedo quase 40 anos antes, numa cerimônia simples na igreja do bairro. A única lembrança que eu tinha do meu marido. Fiquei olhando para aquela aliança por muito tempo. Passei o dedo nela, senti o peso, lembrei do dia em que ele disse aceito. Depois fechei a caixa, coloquei na bolsa e no dia seguinte fui numa joalheria do centro. Recebi R$ 350. Paguei a matrícula do cursinho. Gabriel nunca soube de onde veio aquele dinheiro. Pelo menos não naquela época. O silêncio que eu fiz sobre aquela aliança durou anos. E quando a verdade finalmente apareceu, apareceu no momento mais inesperado. Num palco, diante de centenas de pessoas. Mas isso vem depois. Eu vou contar para vocês o que é felicidade de verdade. Não é ganhar na loteria, não é receber elogio, não é viajar para lugar bonito. Felicidade de verdade é estar no ponto de ônibus, voltando de uma faxina, com as mãos cheirando a desinfetante e as costas travadas, e receber uma ligação do seu neto aos prantos dizendo que o nome dele está no mural, que ele passou, que ele é o mais novo estudante de medicina da Universidade Federal. Gabriel tinha 18 anos, eu tinha 62. E quando ouvi a voz dele do outro lado da linha, tremendo, engasgada de choro, eu sentei no banco daquele ponto de ônibus e chorei de um jeito que assustou as pessoas ao redor. Uma moça veio perguntar se eu estava passando mal. Eu olhei para ela com o rosto molhado e disse: "Meu neto passou em medicina." A moça sorriu, segurou minha mão e disse: "Parabéns, dona." E ficou ali comigo até eu parar de chorar. Naquela noite, preparei o jantar mais caprichado que pude. Comprei um frango inteiro, fiz arroz com legumes, abri uma lata de milho verde que estava guardada para o Natal. Coloquei a mesa com toalha, coisa que a gente quase nunca fazia. Quando Gabriel chegou em casa, com os olhos ainda inchados e aquele sorriso que ocupava o rosto inteiro, ele me abraçou na porta da cozinha e ficamos ali, parados, sem dizer nada, por um tempo que eu não sei medir. Podia ser 1 minuto, podiam ser 10. Não importava. Durante o jantar, ele ficou falando dos planos, das matérias, do que ia estudar primeiro, de como ia ser o primeiro dia na universidade. Eu ouvia tudo com o coração transbordando. E em certo momento, ele parou, me olhou e disse com a voz baixa: "Vó, a senhora sabe que isso aqui é mais seu do que meu, né?" Eu balancei a cabeça, disse que não, que era mérito dele, que ele tinha estudado, se dedicado, que eu só tinha feito o meu papel. Mas ele insistiu. "Não, vó, a senhora vendeu bolo na chuva para eu poder estudar. A senhora fez faxina até não aguentar mais para eu ter material. Essa aprovação é da senhora, eu só fiz a prova." Engoli o nó na garganta e mudei de assunto. Perguntei se ele queria repetir o frango, porque se eu ficasse naquela conversa mais 1 minuto, ia desabar na frente dele, e eu não queria que a noite mais feliz da nossa vida tivesse lágrima de tristeza misturada. Só de alegria. Naquela noite, só de alegria. A notícia se espalhou pelo bairro como fogo em palha seca. Todo mundo ficou sabendo que o neto da dona Marlene, aquele menino criado pela avó, tinha passado em medicina na Federal. Dona Zilda fez questão de contar para cada vizinho, para cada comerciante, para cada pessoa que cruzasse o caminho dela. Foi aí que seu Raimundo apareceu. Seu Raimundo era o dono da padaria da esquina, um senhor de 70 e poucos anos, viúvo, que morava sozinho num apartamento em cima da padaria. Eu o conhecia há mais de 10 anos. Nos primeiros tempos no bairro, quando o dinheiro era mais apertado, ele fiava pão para mim. Eu chegava no balcão com vergonha, sem saber como pedir.
e ele já ia embrulhando o pão e dizendo: "Paga quando puder, dona Marlene." Criança não pode ficar sem café da manhã. Nunca me cobrou juros, nunca me cobrou prazo, nunca me fez sentir que eu estava devendo alguma coisa além de gratidão. Quando soube da aprovação do Gabriel, seu Raimundo apareceu na minha porta com uma sacola. Dentro tinha um bolo de chocolate enorme, desses de confeitaria, com uma plaquinha escrita "Parabéns, Dr. Gabriel", em cima. Eu olhei para aquele bolo e para o seu Raimundo e vi que ele estava emocionado. Ele disse: "Dona Marlene, eu vejo a senhora passar na frente da minha padaria todo dia de madrugada com a bacia na cabeça há mais de 10 anos. Eu sei o que a senhora fez por esse menino. E eu precisava que a senhora soubesse que eu também tenho orgulho." Aquele bolo ficou na minha mesa por 3 dias. Gabriel e eu comemos devagar, saboreando cada pedaço, como se fosse o bolo mais caro do mundo. E de certa forma era, porque foi feito com respeito. E respeito, na vida que eu levava, era um luxo raro. Os primeiros meses de faculdade foram de adaptação. Gabriel ia de ônibus todo dia, saía cedo e voltava tarde. Os livros eram caros, as apostilas eram muitas, os colegas vinham de realidades completamente diferentes. Enquanto os outros conversavam sobre viagens de férias e carros novos, Gabriel sentava quieto no canto e estudava. Um colega perguntou onde ele morava, e quando Gabriel disse o bairro, o rapaz riu e disse que nunca tinha ouvido falar. Gabriel não respondeu. Apenas continuou estudando. No segundo ano da faculdade, aconteceu algo que eu não esperava. Gabriel chegou em casa num final de tarde com uma expressão que eu não via nele desde criança. Aquela expressão séria, de quem está carregando algo pesado demais. Sentou no sofá, ficou em silêncio por um tempo e depois disse: "Vó, eu vi o meu pai hoje." Meu estômago gelou. Perguntei onde. Ele disse que estava no hospital universitário fazendo estágio de observação e que Fernando tinha ido lá como acompanhante. A esposa dele estava fazendo um procedimento ambulatorial. Gabriel reconheceu ele pelo sobrenome no sistema. Ribeiro. Fernando Augusto Ribeiro. Perguntei o que tinha acontecido. Gabriel disse que não fez nada, que ficou parado no corredor, olhando aquele homem de longe e que sentiu uma coisa estranha. Não era raiva, não era tristeza, era curiosidade. Curiosidade de saber como alguém consegue passar por um corredor de hospital sem imaginar que o próprio filho pode estar ali, de jaleco branco, a poucos metros de distância. Fiquei calada, esperando ele continuar. E ele continuou. Disse que Fernando estava bem vestido, de aliança nova, conversando no celular, rindo. Que parecia um homem que tinha a vida resolvida. Um homem que dormia tranquilo toda a noite. Um homem que não perdia o sono pensando num filho que deixou para trás. Então Gabriel me olhou e fez uma pergunta que eu temia desde que ele tinha 7 anos. "Vó, ele sabe que eu existo? Ele sabe que eu estou aqui, nesse hospital, estudando medicina?" Eu respirei fundo e disse a verdade. "Ele sabe que você existe, Gabriel. Ele escolheu não saber mais do que isso." Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse, com uma calma que me assustou: "Tudo bem, vó. Eu não preciso que ele saiba. Eu só preciso que a senhora saiba." Naquela noite, quando Gabriel foi dormir, eu fiquei na cozinha até tarde, com o café esfriando na mão, pensando em como a vida é feita de encontros e desencontros que a gente não controla. Fernando estava ali, na mesma cidade, frequentando o mesmo hospital onde o filho dele estudava, e nem sabia. Ou sabia e fingia que não. E eu não sei qual das duas opções dói mais. 2 semanas depois desse episódio, recebi uma ligação que quase me tirou o chão. Era de um número desconhecido. Atendi, e do outro lado uma voz feminina se identificou como Cláudia, a esposa atual do Fernando. Disse que soube por uma amiga em comum que o filho do Fernando tinha passado em medicina e que Fernando tinha ficado sabendo e que ele andava diferente desde então. Que talvez quisesse conhecer o rapaz, se aproximar. Meu coração disparou. Depois de todos aqueles anos, depois de tudo. Agora, quando Gabriel estava na faculdade de medicina, agora Fernando queria se aproximar? Eu disse para Cláudia que agradecia a ligação, mas que aquela decisão não era minha. Era do Gabriel. Que se Fernando quisesse, podia procurar o filho pessoalmente, como deveria ter feito anos atrás.
que eu não ia servir de ponte entre um pai ausente e um filho que aprendeu a caminhar sozinho. Cláudia agradeceu e desligou. Fiquei esperando. Dias, semanas. Fernando nunca apareceu. Nunca ligou, nunca mandou mensagem. A coragem dele durou exatamente o tempo de uma conversa de esposa curiosa. Depois, voltou para o silêncio confortável que sempre preferiu. Contei para o Gabriel. Ele ouviu com atenção. Balançou a cabeça devagar e disse apenas: se ele quisesse me conhecer, vó, teria vindo. Telefone ele tem. Endereço ele sabe. Quem quer, vai. Quem não quer, manda recado pela esposa. Aquela frase do Gabriel ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Porque ele estava certo, Fernando nunca teve coragem para nada que exigisse esforço emocional. Não teve coragem de ser pai, não teve coragem de assumir, não teve coragem de pedir desculpa, e agora não tinha coragem nem de aparecer depois de saber que o filho era estudante de medicina. Os anos de faculdade foram longos e difíceis. Gabriel conseguiu bolsa de permanência e fazia plantões no hospital como estagiário para complementar a renda. Mesmo assim, eu fazia questão de mandar o que podia todo mês. Diminuí as faxinas porque meu corpo já não aguentava o ritmo de antes. Aos 63, 64 anos, meus joelhos reclamavam a cada escada, meus ombros travavam com frequência e eu precisava parar para descansar no meio de uma limpeza. Mas comecei a fazer marmita por encomenda. Acordava de madrugada, cozinhava arroz, feijão, carne, salada, montava tudo em quentinhas e entregava para os comerciantes do bairro. Seu Raimundo era meu cliente fixo. Comprava 5 marmitas por semana e sempre pagava um pouco a mais do que eu cobrava. Quando eu reclamava, ele dizia: é gorjeta, dona Marlene. A senhora merece. E guardava as quentinhas com um cuidado que eu achava desproporcional para uma simples marmita. Foi seu Raimundo quem me convenceu a ir ao médico quando comecei a sentir dores no peito. Eu ignorava, achava que era cansaço, estresse, coisa da idade. Mas ele insistiu tanto que eu fui. O médico disse que meu coração estava cansado, que eu precisava diminuir o ritmo, descansar mais, me alimentar melhor. Receitou remédio e mandou eu parar de carregar peso. Parar de carregar peso. Eu quase ri. Minha vida inteira foi carregar peso. Peso nas costas, peso nos braços, peso no coração. Mas pela primeira vez, tive medo. Não medo de ficar doente. Medo de não ver o Gabriel se formar. Medo de ter feito tudo aquilo, todos aqueles sacrifícios e não estar presente no dia em que ele finalmente realizaria o sonho que a gente construiu juntos. A partir dali, diminuí o ritmo. Gabriel soube da consulta e ficou preocupado. Ligava todo dia, perguntava se eu tinha tomado o remédio, se estava comendo direito, se estava descansando. Às vezes eu ouvia a voz dele no telefone e sentia que os papéis tinham se invertido. Agora era ele que cuidava de mim, mesmo de longe. No 5º ano da faculdade, Gabriel veio me visitar num final de semana. Trouxe um presente embrulhado num papel azul. Quando abri, era uma poltrona reclinável, pequena, simples, mas confortável. Ele disse: para a senhora sentar e descansar, vó. A senhora já ficou de pé tempo demais. Eu sentei naquela poltrona e chorei. Não de tristeza, de uma felicidade misturada com cansaço, com alívio, com a sensação de que talvez, finalmente, eu pudesse parar um pouco, pelo menos sentar. Foi nessa mesma visita que aconteceu algo que eu não esperava. Gabriel estava arrumando umas coisas no armário do meu quarto, procurando uma caixa de fotos antigas que ele queria ver quando encontrou um recibo. Um recibo de uma joalheria do centro, datado de anos atrás. No recibo estava descrito: uma aliança de ouro, peso 4 gramas, valor pago, R$ 350. Ele saiu do quarto com o papel na mão. Eu estava na cozinha fazendo café. Quando vi o recibo, meu sangue gelou. Ele me olhou com aqueles olhos que eram iguais aos da Luciana e perguntou com a voz baixa: vó, a senhora vendeu a aliança do vô Osvaldo? Eu não consegui mentir. Nunca consegui mentir para ele. Abaixei os olhos e disse que sim, que precisava do dinheiro para pagar a matrícula do cursinho, que não tinha outra opção. Gabriel ficou calado, colocou o recibo na mesa, sentou na cadeira da cozinha e ficou olhando para o chão. Quando levantou a cabeça, seus olhos estavam vermelhos, mas ele não chorou. Pelo menos não na minha frente.
Disse apenas: "A senhora nunca me contou." Eu respondi: "Não precisava contar. Você passou. Era só o que importava." Ele se levantou, veio até mim, me abraçou por trás enquanto eu estava de costas para o fogão e sussurrou no meu ouvido: "Um dia eu vou devolver para a senhora tudo que a senhora deu por mim. Tudo." Eu segurei as mãos dele que estavam cruzadas no meu peito e não disse nada, porque algumas promessas a gente não responde, a gente só guarda e espera. O que eu não sabia é que aquele recibo, aquela descoberta, ia mudar completamente o que Gabriel planejava para um dia muito específico. Um dia que estava chegando. O dia em que ele subiria num palco, diante de centenas de pessoas, com um microfone na mão e uma verdade que ele vinha guardando desde os 7 anos de idade. O dia amanheceu diferente. Eu abri os olhos antes do despertador tocar, como se meu corpo soubesse que aquela não era uma manhã qualquer. A luz entrava fraca pela janela do quarto, e eu fiquei deitada por alguns minutos, olhando para o teto, ouvindo os primeiros sons da cidade acordando. Passarinho no fio, ônibus ao longe, vizinho arrastando o portão. Sons normais de um dia normal. Só que aquele não era um dia normal. Aquele era o dia em que tudo ia fazer sentido. Levantei devagar. Meus joelhos estalaram como sempre. Meu ombro reclamou como sempre. Mas naquela manhã eu nem liguei. Fui até o banheiro, lavei o rosto, olhei no espelho e vi uma mulher de 68 anos com olheiras fundas, cabelos brancos e rugas que contavam cada um dos sacrifícios que ela tinha feito. Mas vi também algo que não estava ali anos atrás. Um brilho nos olhos. Um brilho que era feito de orgulho, de missão cumprida, de chegada. Tomei banho demorado. Passei creme no corpo, coisa que eu quase nunca fazia. Sequei o cabelo com cuidado, prendendo numa presilha que Dona Zilda tinha me emprestado. Dourada, discreta, bonita. E então, abri o guarda-roupa e tirei o vestido. Era azul marinho. Comprei 3 meses antes, numa loja do centro, pagando em 6 parcelas no cartão. A vendedora tinha me ajudado a escolher. Disse que a cor combinava com meus olhos, que o corte era elegante sem ser exagerado. Eu experimentei na frente do espelho da loja e quase não me reconheci. Parecia outra pessoa. Parecia a Marlene, que eu era antes de virar só a avó que trabalha demais. Vesti o vestido, calcei um sapato de salto baixo que também era novo, coloquei os brincos de pérola que tinham sido da minha mãe e que eu guardava numa caixinha no fundo da gaveta para ocasiões que nunca pareciam chegar. Aquela era a ocasião. Depois de quase 40 anos guardados, aqueles brincos finalmente tinham um motivo para sair da gaveta. Dona Zilda chegou às 2 da tarde, pontual como sempre. Estava toda arrumada, com um vestido florido e um sorriso de quem também sentia que aquele dia era especial. Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Marlene, você está linda. A Luciana ia ficar orgulhosa." Meus olhos encheram de água na hora, mas eu segurei. Não ia borrar a maquiagem que tinha passado meia hora tentando acertar. Seu Raimundo apareceu 10 minutos depois, de camisa social e calça de linho, o cabelo penteado para o lado, cheirando a colônia. Ele tinha se oferecido para nos levar de carro e, quando nos viu, abriu aquele sorriso grande e disse: "Vamos buscar nosso doutor." No caminho, ele e Dona Zilda conversavam sobre tudo e sobre nada. E eu fui calada no banco de trás, olhando pela janela, vendo a cidade passar e pensando em tudo que tinha acontecido para eu chegar até ali. Pensei na Luciana, na moto, na chuva, nos 11 dias de hospital. Pensei no Gabriel com 3 anos me perguntando quando a mamãe ia voltar. Pensei nas 4:30 da manhã, nos bolos de fubá, nas mãos rachadas, na roupa lavada no tanque até de madrugada. Pensei na aliança do Osvaldo que eu vendi por R$ 350. Pensei na casinha do Tibere com chão de cimento queimado. Pensei em cada uma das centenas de casas que limpei de joelhos. Em cada escada que subi com balde na mão, em cada vez que escolhi não jantar para ele poder repetir o prato. E pensei que tudo, absolutamente tudo, tinha me trazido até aquele carro, naquela tarde, a caminho da formatura do meu neto em medicina. O centro de convenções era enorme. Eu nunca tinha entrado naquele lugar. Tinha uma fachada de vidro, um estacionamento cheio de carros bonitos e pessoas bem vestidas entrando com flores e presentes.
Seu Raimundo estacionou e veio abrir a porta para mim, como um cavalheiro. Dona Zilda segurou meu braço e entramos juntos. O salão era ainda mais impressionante por dentro. Lustres no teto, cadeiras estofadas, um palco grande com arranjos de flores. Tinha um telão mostrando o logo da universidade e o nome da turma. Procurei nossas cadeiras. Gabriel tinha reservado 3 lugares na primeira fila, com nossos nomes escritos em cartõezinhos. Quando vi meu nome ali, Marlene A. dos Santos, numa cadeira da primeira fila da formatura de medicina, minhas pernas fraquejaram. Dona Zilda me segurou e disse: "Senta, Marlene. Respira." O salão foi enchendo. Famílias inteiras chegavam, pais de terno, mães de vestido, irmãos, avós, namoradas. Tinha fotógrafo, câmera, gente tirando selfie. E eu ali, na primeira fila, com meu vestido azul marinho comprado em 6 vezes e meus brincos de pérola que eram da minha mãe. E então eu vi. Na última fileira, meio escondido entre as pessoas que ainda entravam, estava Fernando. De terno escuro, camisa branca, sapato lustrado. No pulso, um relógio que brilhava mesmo de longe. Ao lado dele, uma mulher. Provavelmente Cláudia, a esposa. Ele olhava ao redor com aquele ar de quem pertence a todos os lugares, aquela postura de quem nunca precisou pedir licença para entrar em nenhum salão. Meu sangue gelou. 21 anos. 21 anos sem uma ligação, sem um real, sem uma pergunta. 21 anos de silêncio absoluto. E agora, no dia em que Gabriel subia num palco para receber o diploma que custou as minhas mãos, o meu corpo, a minha aliança de casamento, aquele homem aparecia de terno, sorrindo, como se merecesse estar ali. Minha mão apertou o braço da cadeira com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Dona Zilda percebeu e seguiu meu olhar. Quando viu Fernando, apertou minha mão e sussurrou: "Ele veio." Aquele cara de pau veio. Seu Raimundo, do meu outro lado, não entendeu o que estava acontecendo. Eu disse baixinho que aquele homem no fundo do salão era o pai do Gabriel. Seu Raimundo olhou para trás, olhou para mim e disse com aquela voz firme de padeiro que já viu muita coisa na vida: "Dona Marlene, ele pode ter vindo, mas quem está na primeira fila é a senhora, e isso diz tudo." A cerimônia começou. Música, discursos de autoridades, homenagens. Eu mal conseguia prestar atenção. Meus olhos iam do palco para a última fileira, do palco para a última fileira. Fernando estava ali, sorridente, batendo palma nos momentos certos, como se fosse um pai orgulhoso, como se tivesse direito àquele orgulho. A cada sorriso dele, eu sentia uma coisa queimando no peito que eu precisei de toda a minha força para manter quieta. Então os formandos entraram, um por um, de beca e capelo, caminhando pelo corredor central. Quando Gabriel apareceu, meu coração parou. Ele estava lindo, alto, sorriso aberto, olhos brilhando. Caminhou com a postura ereta, a mesma postura que eu via quando ele saía para a escola com a mochila nas costas. Quando me viu na primeira fila, piscou para mim. Um gesto pequeno, discreto, que só eu entendi. Era ele dizendo: "Estou aqui, vó. Cheguei." A cerimônia avançou. Juramento, entrega de diplomas, canudo na mão, chapéu pro alto. Cada nome que chamavam, uma família levantava, aplaudia, chorava. Quando chamaram Gabriel dos Santos, eu me levantei antes de todo mundo. Aplaudia com as mãos doendo, chorava sem vergonha nenhuma. Dona Zilda gritava do meu lado, seu Raimundo assoava o nariz com o lenço. E lá no fundo, Fernando também batia palma, como se pudesse. Então chegou o momento. O reitor anunciou que o orador da turma faria seu discurso. E Gabriel subiu ao palco. Ele ajeitou o microfone, olhou para o salão inteiro, respirou fundo. Começou falando da turma, dos desafios do curso, das noites sem dormir estudando anatomia e fisiologia, das amizades que fez, dos professores que marcaram, dos pacientes que ensinariam lições que nenhum livro ensinava. O salão ria, aplaudia, se emocionava. Gabriel falava com segurança, com clareza, com a maturidade de quem viveu mais do que a idade dizia. Mas então sua voz mudou. Ficou mais baixa, mais pausada, mais pesada. Ele disse que precisava fazer um agradecimento especial. Que tudo o que ele havia conquistado, cada nota, cada plantão,
cada página de cada livro, tinha sido possível por causa de uma única pessoa. Uma pessoa que o mundo nunca viu nos jornais, que nunca recebeu prêmio nenhum, que nunca teve o nome numa placa, mas que merecia mais reconhecimento do que qualquer diploma podia oferecer. O salão ficou em silêncio. Gabriel olhou diretamente para mim. Seus olhos estavam cheios d'água, mas sua voz não tremeu. Dona Marlene Aparecida dos Santos, minha avó, a mulher que me criou desde os 3 anos de idade, sozinha, sem ajuda de ninguém. A mulher que acordava às 4 da manhã para fazer bolo e vender na rua antes de ir limpar a casa dos outros. A mulher que lavou roupa alheia até as mãos sangrarem para eu poder ter caderno na escola. A mulher que vendeu a própria aliança de casamento, a última lembrança do marido que ela amou, para pagar meu cursinho, e que nunca me contou. Eu descobri sozinho, e faz 2 anos que eu guardo isso aqui dentro, esperando esse momento. Ele parou. O salão inteiro estava em silêncio absoluto. Eu não conseguia respirar. Quando eu tinha 7 anos, eu perguntei para minha avó se o meu pai gostava de mim. Ela respondeu que ele não me conhecia, e que quem não me conhece não sabe o que está perdendo. Eu nunca esqueci essa resposta. E hoje, desse palco, olhando para essa mulher na primeira fila que deu tudo por mim, eu só tenho uma coisa para dizer. Gabriel respirou fundo. Uma lágrima desceu pelo rosto dele, mas ele não limpou. Deixou cair. Pai é quem cria. Pai é quem fica. Pai é quem acorda de madrugada. Pai é quem vende a aliança sem contar. Pai é quem escolhe ficar quando todo mundo escolhe ir embora. Ele olhou diretamente para mim. E quem ficou foi a senhora. Obrigado, vó. Esse diploma é seu. O silêncio durou 1 segundo. Depois o salão inteiro explodiu. Pessoas de pé, aplaudindo, chorando, gritando. Dona Zilda soluçava no meu ombro. Seu Raimundo chorava sem disfarçar. Eu estava paralisada na cadeira, com as mãos no rosto, chorando de um jeito que eu não chorava desde a madrugada em que perdi a Luciana. Mas entre as lágrimas, eu vi. Fernando se levantou da cadeira. Seu rosto estava vermelho. As pessoas ao redor dele olhavam para ele, porque todo mundo no salão tinha entendido para quem era aquela mensagem. Cláudia puxou o braço dele, disse algo no ouvido. Ele se soltou, ajeitou o paletó com as mãos tremendo e caminhou em direção à saída. Saiu do salão exatamente como tinha saído da vida do Gabriel 21 anos antes, sem dizer uma palavra, sem olhar para trás, sem coragem. E eu, olhando aquele homem de costas desaparecendo pela porta, lembrei da frase que eu disse para a mãe dele naquela ligação, quando Gabriel ainda nem tinha nascido. A senhora vai se lembrar dessa ligação um dia. E nesse dia, as palavras que a senhora disse vão pesar mais do que qualquer herança. Eu não sei se ela estava em casa assistindo alguma coisa ou se alguém contou para ela depois. Mas eu cumpri o que prometi. Sem gritar, sem cobrar. A verdade fez o trabalho sozinha. Gabriel desceu do palco e veio direto para mim. Me abraçou com tanta força que eu senti que ia quebrar. E ali, naquele abraço, com o salão inteiro de pé aplaudindo, eu entendi que tudo, cada bolo vendido na chuva, cada roupa lavada de madrugada, cada casa limpa de joelhos, cada noite sem dormir, cada dor no corpo, cada lágrima engolida, tudo tinha sido por aquele momento. Gabriel segurou meu rosto com as 2 mãos, encostou a testa na minha e sussurrou. A senhora é o meu pai, a minha mãe e o meu mundo inteiro, vó. Sempre foi. Eu segurei as mãos dele e disse a única coisa que consegui dizer. Sua mãe está vendo, meu filho. Ela está vendo. Naquele momento, na primeira fila daquele salão, com os brincos da minha mãe na orelha e o vestido comprado em 6 vezes, eu não era mais a mulher que vendia bolo na rua. Não era mais a avó que fazia faxina. Não era mais a senhora de mãos rachadas que todo mundo olhava com pena. Eu era Marlene Aparecida dos Santos. E pela primeira vez em 21 anos, eu não precisava mais ser forte, porque meu menino tinha chegado. 6 meses se passaram desde aquela noite no centro de convenções. 6 meses desde que meu neto subiu num palco, pegou um microfone e disse em voz alta o que eu carreguei em silêncio por mais de 20 anos. E se vocês me perguntassem o que mudou de lá para cá, eu diria que tudo mudou. E ao mesmo tempo, nada. Porque a Marlene que está sentada nessa poltrona agora
É a mesma que vendia bolo na chuva, a mesma que lavava roupa de madrugada, a mesma que escolhia não jantar para um menino de 3 anos poder repetir o prato. Eu sou a mesma. Só que agora, finalmente, eu sei o meu valor. E isso faz toda a diferença. Gabriel trabalha como médico residente num hospital público em Uberlândia. Faz plantões longos, chega em casa exausto, mas liga para mim todo santo dia. Às vezes de manhã cedo, antes do plantão. Às vezes tarde da noite, quando sai do hospital. A primeira coisa que ele pergunta é se eu tomei o remédio. A segunda é se eu comi direito. A terceira é se eu estou sentada na poltrona, descansando. Essa poltrona que ele me deu virou o meu lugar favorito no mundo. É ali que eu tomo meu café de manhã. Ali que eu leio meus livros à tarde. Ali que eu assisto minhas novelas à noite. É ali que eu estou sentada agora, contando essa história para vocês, olhando a cidade de Uberlândia se acender pela janela, sentindo uma paz que eu passei décadas sem saber que existia. Todo mês, Gabriel deposita um valor na minha conta. Eu já disse 1000 vezes que não precisa, que tenho minha aposentadoria, que me viro bem. Mas ele insiste, diz que é retribuição. Eu digo que mãe não cobra retribuição. Ele responde que a avó que vira mãe, pai e mundo inteiro merece mais do que dinheiro pode pagar, mas que é um começo. E a gente ri, porque agora a gente pode rir. Agora tem espaço para risada. Com esse dinheiro, fiz coisas que nunca imaginei fazer. Assinei uma TV por streaming, aquelas que passam filme e série a hora que a gente quiser. Parece bobagem, mas para quem passou décadas sem ter nada de supérfluo, escolher o que assistir e na hora que quiser é uma revolução silenciosa. Comprei roupas novas, não por necessidade, mas por vontade. Pela primeira vez na vida, entrei numa loja e comprei algo só porque achei bonito. Sem culpa. Sem calcular se ia faltar para outra coisa. Dona Zilda continua aparecendo quase todo dia. A gente toma café juntas, fofoca sobre os vizinhos, assiste programa de culinária. Ela diz que eu estou mais bonita, mais descansada, que meus olhos mudaram. Eu acredito nela, porque quando me olho no espelho agora, vejo uma mulher que não via há muito tempo. Não é mais a mulher de mãos rachadas e olheiras fundas. É uma mulher de cabelo arrumado, com brinco de pérola que era da mãe, que sorri sem motivo aparente. Ou melhor, que sorri porque o motivo existe, está viva, está de pé, e o menino chegou onde precisava chegar. Seu Raimundo também continua presente. Ele aparece aqui com frequência, às vezes traz um pão doce que fez de manhã, às vezes só vem conversar. Na semana passada, ele me convidou para assistir uma peça de teatro no centro da cidade. Eu aceitei. A gente foi, sentou lado a lado, e eu percebi que estava rindo de verdade. Uma risada solta, sem peso. Quando voltamos, ele me deixou na porta do prédio e disse: Dona Marlene, a senhora merecia ter rido assim a vida inteira. Eu não soube o que responder. Só sorri. Fernando nunca mais procurou o Gabriel depois da formatura. Soube por terceiros que ele ficou abalado com o que aconteceu no salão. Que a esposa, Cláudia, fez um escândalo em casa quando descobriu toda a história, que ele tinha um filho médico que nunca tinha mencionado para ela. Parece que o casamento deles passou por uma crise séria. Mas isso não é mais da minha conta. Não sinto satisfação com o sofrimento dele. Não sinto raiva. Não sinto mais nada. E essa ausência de sentimento, vocês não imaginam como é libertadora. Sabe o que eu sinto? Indiferença. E não é uma indiferença fria, de quem guarda mágoa. É uma indiferença de quem seguiu em frente. Fernando, para mim, voltou a ser o que sempre foi para o Gabriel quando era criança. Um estranho. O moço. Aquele moço que aparecia de vez em quando, ficava 30 minutos e sumia. Só que agora, ele sumiu de vez. E ninguém sentiu falta. Outro dia, arrumando o armário do quarto, encontrei uma coisa que me fez parar tudo. No fundo de uma caixa de papelão, embaixo de roupas antigas e documentos velhos, estava o ursinho. Aquele ursinho de pelúcia que a Luciana deu para o Gabriel no aniversário de 2 anos. O mesmo que ele abraçava quando dormia na sala de espera do hospital, enquanto a mãe dele lutava. O mesmo que ele apertava contra o peito quando dormia no sofá da Dona Zilda. Peguei aquele ursinho e fiquei segurando por um tempo. Estava velho, desbotado, com o olho esquerdo faltando e a barriga meio achatada de tanto abraço. Mas ainda tinha um cheiro. Fraco,
quase imperceptível, mas estava ali. Um cheiro que me levou de volta a 21 anos atrás, para aquela madrugada em que peguei o Gabriel no colo e levei para casa. E ele dormiu agarrado nesse bichinho como se fosse a última coisa que o conectava à mãe. Liguei para o Gabriel à noite e perguntei se ele se lembrava do ursinho. Ele ficou em silêncio por um momento e disse que sim, que se lembrava. Que lembrava de dormir abraçado nele e que por muito tempo achava que se segurasse o ursinho com força suficiente, a mamãe ia voltar. Depois riu baixinho e disse: "A mamãe não voltou, vó, mas a senhora ficou, e isso foi mais do que suficiente." Eu guardei o ursinho numa prateleira do meu quarto, ao lado da moldura com o desenho que Gabriel fez no Natal dos 11 anos. Aquele desenho de nós dois, de mãos dadas, na frente de uma casa grande com pé de manga no quintal. E foi olhando para esse desenho, outro dia de manhã, com o café na mão, que eu percebi algo que nunca tinha percebido antes. A Luciana, quando era pequenininha, vivia dizendo que ia me dar uma casa grande, com quintal e com pé de manga. Era o sonho dela. E o Gabriel, sem nunca ter ouvido essa promessa da mãe, desenhou exatamente a mesma coisa. A mesma casa. O mesmo quintal. O mesmo pé de manga. Quando percebi isso, meus olhos encheram d'água e eu precisei colocar a xícara na mesa para não derramar, porque não tinha como ser coincidência. Era a Luciana. Estava no sangue. Estava naquele menino desde o primeiro dia. O sonho que ela não conseguiu realizar, o filho dela carregou sem saber. E talvez, de alguma forma que eu não consigo explicar, ela estivesse ali o tempo todo. No desenho, no esforço, na teimosia, na determinação de um menino que decidiu aos 10 anos que ia ser médico, com a mesma certeza com que a mãe dele, aos 8, decidiu que ia ser alguém na vida. Gabriel me visita a cada 2 semanas. Quando vem, a gente cozinha juntos. Eu ensino as receitas que a Luciana gostava e ele anota tudo num caderninho, com a mesma letra caprichada que tinha quando era criança. Fazemos arroz com legumes, frango ao molho, bolo de fubá. A cozinha fica cheia de vapor, de cheiro bom, de conversa. E nesses momentos, eu olho para ele de jaleco pendurado na cadeira, com as mãos que agora cuidam de gente, e penso que essas mesmas mãos, há 20 anos, seguravam a barra da minha saia para não se perder de mim no caminho da creche. Semana passada, durante uma dessas visitas, Gabriel me disse que está pensando em comprar um apartamento maior para mim. Disse que encontrou um com varanda grande, num andar alto, de onde dá para ver a cidade inteira. Eu disse que não precisava, que estava feliz onde estava. Mas ele insistiu. Vó, a senhora passou a vida inteira morando no que era possível. Agora, eu quero que a senhora more no que a senhora merece. Eu olhei para ele e disse que já morava no que eu merecia. Porque o que eu merecia não era um apartamento grande. Era paz. E paz eu já tinha. Ele sorriu, daquele jeito que é igualzinho ao da Luciana, e não insistiu mais. Fui ao médico na semana passada. Consulta de rotina. O cardiologista disse que meu coração está melhor, que a pressão estabilizou, que posso continuar fazendo minhas caminhadas no parque. Quando saí do consultório, caminhei pela rua devagar, sentindo o sol no rosto, e pensei que aquele coração cansado que quase me pregou uma peça tinha aguentado firme. Aguentou o suficiente. Me trouxe até aqui. Às vezes me perguntam se eu tenho arrependimentos. Se eu faria tudo de novo, se eu mudaria alguma coisa, e eu sempre respondo a mesma coisa: eu mudaria o mundo se pudesse. Faria ele ser mais justo com as mulheres que criam filhos sozinhas, com as avós que viram mães de madrugada, com as pessoas que carregam famílias inteiras nas costas sem nunca receber um obrigado. Mas da minha parte, da minha história, eu não mudaria nada. Cada bolo vendido, cada roupa lavada, cada mão rachada, cada noite sem dormir, me trouxe até esse momento. E esse momento vale tudo. Eu não tenho raiva do Fernando. Raiva é um peso que a gente carrega sem necessidade, e eu já carreguei peso demais na vida. O que eu tenho é clareza. Clareza de que ele fez a escolha dele e eu fiz a minha. Ele escolheu o conforto. Eu escolhi o Gabriel. E entre o conforto e o amor, eu escolheria o amor todas as vezes, mesmo sabendo de toda a dor que vem junto. Ontem à noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há muito tempo.
Abri a gaveta onde guardava a caixinha de veludo azul que um dia teve a aliança do Osvaldo. A caixa está vazia, claro, mas eu a abri, olhei para dentro e sorri, porque aquela aliança não se perdeu. Ela se transformou. Se transformou em matrícula de cursinho, que se transformou em aprovação no vestibular, que se transformou em 6 anos de medicina, que se transformou num diploma, que se transformou num médico que salva vidas. Osvaldo ia entender. Tenho certeza. Ele ia olhar para mim, com aquele sorriso calmo que ele tinha, e ia dizer: "Você fez certo, Marlene." Hoje eu tenho 68 anos, um apartamento que é meu, uma poltrona que é meu trono, um neto que é meu orgulho e uma história que é minha. Não é a história de uma mulher que foi abandonada. Não é a história de uma avó coitada. É a história de uma mulher que escolheu ficar quando todo mundo foi embora. Que escolheu amar quando ninguém estava olhando. Que escolheu acreditar quando tudo dizia para desistir. E se eu pudesse dizer uma coisa para toda mulher que está passando por algo parecido, seria isso. Não espere que o mundo reconheça o seu sacrifício. Não espere aplausos, não espere agradecimentos, não espere que alguém apareça para dizer que você fez certo. Faça porque é certo. Faça porque amor não precisa de plateia. E quando o dia do reconhecimento chegar, e ele chega de um jeito ou de outro, você vai estar sentada na primeira fila, com os brincos da sua mãe na orelha e a certeza de que valeu cada segundo. Meu silêncio durante todos esses anos nunca foi fraqueza. Foi a forma mais poderosa de força que eu encontrei, porque no final, a verdade não precisou de gritos. Precisou apenas de um microfone, de um filho de coração, e de uma frase que disse tudo o que eu guardei por uma vida inteira. Pai é quem fica. E eu fiquei. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.